É isso aí, meu amigo, minha amiga. Quando você começa a estudar o mundo das plantas, você descobre que elas são realmente fantásticas e que elas têm sim esse poder de contar para os insetos se elas estão sadias, fortes, e aí falam assim, né? Vai embora, inseto, que aqui não tem nada para você. Ou se elas estão fraquinhas, desequilibradas, e aí o inseto fala, é você mesmo que eu quero, e vai atacar aquela plantinha aí no seu jardim, aí na sua casa. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre a relação que os insetos têm com as plantas. Você que gosta de cultivar plantas aí na sua casa e as suas plantas vivem cheias de insetos, sabe que de repente não adianta você ficar aplicando agrotóxicos ou algum tipo de chá, de calda ou qualquer coisa que possa acabar com o inseto. Às vezes o problema está na planta. E aí você corrige esse problema na planta e ela vai crescer e os insetos não vão mais atacar. É preciso que você entenda que os insetos enxergam diferente do ser humano. A planta, quando recebe o raio solar na folha, ela emite uma radiação e os insetos conseguem enxergar essa radiação diferente do que nós enxergamos. Nós enxergamos essa radiação colorida, né? Verde, vermelha, azul, dependendo da planta. Os insetos enxergam diferente, eles enxergam em outro comprimento de onda. Então, por exemplo, uma planta quando está doente, ela, quando recebe o raio solar, ela emite uma radiação e ela, de certa forma, mostra para o inseto que ela está doente. E isso acaba atraindo o inseto. Outro fato que é comum é que às vezes o inseto está sobrevoando e ele está em busca de algum alimento específico. Ele às vezes precisa de mais açúcar, ou de mais proteína, ou de algum aminoácido específico. E as plantas, muitas vezes por desequilíbrio nutricional, elas estão produzindo determinados tipos de seivas com mais ou menos nutrientes, diferentes tipos de nutrientes também. Então o inseto sobrevoa para essa planta e quando o raio solar bate na folha dessa planta, ela emite uma radiação diferente, ela acaba contando para esse inseto que ela está com a seiva mais doce ou com mais proteína e ele vai escolher esta planta para ir lá comer ou para ir lá e sugar. Isso explica muitas vezes por que às vezes você tem uma planta que está infestada de insetos e do ladinho você tem outra planta que não tem inseto nenhum em cima dela. Isso acontece porque as plantas contam para os insetos o seu estado nutricional através do reflexo da radiação solar e os insetos selecionam aquelas que mais lhe atraem. É como se você estivesse num verdadeiro buffet e você vai escolher aquela comida que você mais gosta de comer. Isso acontece também entre as plantas e os insetos. Outra coisa muito comum que as plantas utilizam contra o ataque de insetos é a emissão de compostos voláteis, repelentes de insetos. Por exemplo, a malva, a calêndula, a própria arruda, ela está emitindo constantemente esses compostos voláteis e os insetos odeiam esses compostos. Então, quando você coloca essas plantas misturadas com outras, os insetos acabam não chegando nessas outras plantas porque eles sentem esses compostos voláteis que estão aí na atmosfera sendo exalados por essas plantas, eles acabam não atacando as outras. E assim você consegue defender toda uma horta, né, todo um jardim com algumas plantas específicas colocadas ali no meio dessas outras plantas. Essa é uma dica importante para você. Então, se você tem aí na sua casa, no seu jardim, ou de repente lá na sua estufa, alguma planta doente, cheia de insetos, verifique a adubação, verifique a quantidade de água, verifique se o vaso que você colocou essa planta não está muito apertado para ela. Verifique o tipo de terra que tem nessa planta, se não é uma terra muito dura, muito seca ou muito arenosa. E também verifique se essa planta está recebendo luz de forma adequada, se ela de repente não é uma planta de sombra e você acabou colocando no sol, se ela não gostaria de um lugar mais ventilado e ela está num lugar mais fechado, mais abafado. Então são várias coisas que você tem que utilizar como parâmetros para ver se sua planta está sadia
E só depois que você conseguir adequar aí a terra, o tamanho do vaso, a fertilidade, luminosidade, vento, temperatura, sombreamento, é que você vai observar se a planta continuar sendo devorada por insetos. Então aí sim está na hora de você entrar com um defensivo e eliminar esses insetos. Aqui no canal tem vários vídeos mostrando para você alguns defensivos, algumas caudas que eu preparo, que são pouco tóxicas ou não são tóxicas e que fazem um bom efeito aí no controle de insetos. Aproveite, assista os vídeos e faça uso dessas caudas. Evite usar agrotóxico, principalmente aí na sua casa, pode ser perigoso. E se você tiver que usar, lembre sempre de consultar um engenheiro agrônomo, pegar uma receita para usar da maneira correta. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Quando você começa a estudar o mundo das plantas, você descobre que elas são realmente fantásticas e que elas têm sim esse poder de contar para os insetos se elas estão sadias, fortes, e aí falam assim, né, vai embora inseto que aqui não tem nada para você. Ou se elas estão fraquinhas, desequilibradas, e aí o inseto fala, é você mesmo que eu quero, e vai atacar aquela plantinha aí no seu jardim, aí na sua casa. Cuide das suas plantas, deixe esse mundo mais bonito, mais verde. E aproveite e compartilhe esse vídeo aí com seu amigo, com sua amiga que gosta de cultivar plantas. Obrigado por assistir e um grande abraço!